Olá a todos, sejam bem-vindos. Como prometido na semana passada, esta semana vamos-vos falar sobre mais-valias. É realmente uma questão que temos muito cá na nossa loja, portanto, o que é que são as mais-valias, como é que vou ser tributado, quais são as exclusões, como é que posso reinvestir o valor, e hoje queríamos explicar aqui de forma rápida e simples como é que isso funciona. Basicamente, a mais-valia é a diferença entre o valor de venda e o custo de aquisição, ou o valor patrimonial, obviamente dos dois o mais alto, e nesta diferença nós vamos obter um valor, uma espécie de lucro, por assim dizer, que vai ser tributado. Ao valor de venda é importante, caso tenhamos crédito de habitação, portanto, ao valor de venda também é deduzido o valor do crédito, portanto, o valor que é entregue ao banco no momento da venda não é considerado na mais-valia. Também, ao valor da mais-valia, nós podemos deduzir, portanto, entra como custo, quaisquer custos com obras de beneficiação do imóvel, IMT, certificação energética, comissões de agências imobiliárias, portanto, na venda do imóvel a comissão que paga também é deduzida na mais-valia. Encargos notariais que tenha tido com a casa vão ser deduzidos, portanto são questões que você pode realmente deduzir à mais-valia para ter obviamente uma mais-valia menor. Se tivermos aqui o valor da mais-valia, é considerado apenas 50% desse lucro, portanto, e o Helder vai-vos dar aqui um exemplo para vos explicar como é que funciona melhor, porque vai ser apenas taxado em 50% do lucro, numa taxa, as taxas podem variar entre 25% e 48%, salvo erro, por norma temos aqui taxas entre os 24% e os 25%. Exato, damos um exemplo, fica mais fácil de perceber e menos confuso. Portanto, se você comprou uma habitação por 80 mil euros, teve algumas obras de remodelação nos últimos 12 anos, atenção, se o prazo for superior a 12 anos, elas não vão entrar. E é importante que elas tenham fatura, que estejam obviamente... Sim, com fatura, mas prevendo que elas tiveram fatura, foram nos últimos 12 anos, e você teve um investimento total na moradia de 80 mil euros, mais 10 mil euros com os custos de IMT, com as obras de remodelação, com comissões de intermediação imobiliária, portanto nós temos aqui no fundo quase que 90 mil euros de investimento feito. Se eu vender esta propriedade por 100 mil euros, é tido uma mais-valia de 10 mil euros, não é? Os 100 menos os 80, mais os 10 de custos, dá 10 mil euros ali de lucro, de mais-valia. E é sobre estes 10 mil euros que vamos calcular o imposto. Destes 10 mil euros, o Estado, como a Sofia disse, taxa em 50%, portanto, destes 10 mil euros vamos ter um imposto sobre 5 mil euros, imposto esse que vai de acordo com o nosso IRS. É sempre importante consultarmos um contabilista para analisarmos o nosso IRS dos últimos anos, qual é que tem sido, para consoante esse IRS temos a nossa tributação. A nossa normal andará nos 25%, 26%. No exemplo que vamos dar, destes 5 mil euros, se for 25%, então o valor a pagar de mais-valias é de 1.250 euros. Agora, é importante referir, existem situações onde nós podemos ter isenção e podemos pedir para não pagar estes 1.250 euros. E estas situações é quando eu vou reinvestir a minha mais-valia, quando eu vou reinvestir o dinheiro da venda que eu fiz. No entanto, tenho que ter em consideração que tem de ser para a habitação própria permanente. Ou seja, eu tenho de estar a vender a minha habitação própria permanente, onde eu tenho a minha residência fiscal, e tenho de estar a adquirir uma outra moradia, onde tenho a minha nova habitação própria permanente, a minha nova residência fiscal. Existem outros dois casos que também há isenção. No caso de eu adquirir um terreno para construir habitação própria permanente, também há isenção, ou então, se eu, porventura, por forma de doação, ou porque tinha uma outra casa, e essa minha outra casa que eu já tinha, passou a ser ela a minha habitação própria permanente, imaginem a casa dos pais, onde passou ela a ser a minha habitação própria permanente, então, nesse caso, se eu reinvestir o dinheiro das mais-valias em obras de remodelação da habitação, também fica isento. Então, são estes os três casos. Ainda tenho a referir que existem situações em que não há lugar a mais-valias, mas sim menos-valias, que é quando nós vendemos a casa e, infelizmente, em vez de termos ganho dinheiro, nós perdemos até algum valor face ao valor da compra. Neste caso, o que é feito é que o Estado faz depois o encontro de contas para, se numa futura venda você tiver mais-valias, não é? Então, nesse caso, em vez de pagar, é feito o encontro de contas com uma menos-valia que tive anteriormente. Exatamente. É importante também ter atenção à questão dos prazos para fazer o reinvestimento. Caso vá reinvestir o dinheiro, é importante que o reinvestimento seja feito. Caso venda a casa agora, tem 2 anos para fazer esse
reinvestimento. Se quiser fazer o investimento ao contrário, quiser comprar primeiro e então depois vender, pode comprar e depois tem 3 anos para fazer a venda do imóvel. É importante ter estes prazos em conta, porque se não os cumprir, mesmo que adquira ou venda, vai sempre ter que pagar a mais-valia. Apenas para terminar, em relação ao valor a investir para ter isenção, atenção, se eu vendi, neste exemplo, a casa por 100 mil euros, se eu tinha um crédito de habitação quando vendi a casa no valor de 70 mil euros, eu quando vendo a casa por 100, eu entrego 70 mil ao banco, fico com 30. Então, neste caso, para ter isenção da mais-valia, tenho de investir os 30 mil euros. Se eu vendi a casa por 100, mas não tinha qualquer crédito ao banco, então, neste caso, eu tenho de investir os 100. Okay? Também é importante investir o valor da venda, portanto aqui que fica com o dinheiro da venda, deduzindo obviamente o que entregou o banco, porque não ficou para si, e não só o valor da mais-valia. Há muito aqui a questão que as pessoas acham que podem investir apenas o valor da mais-valia. Atenção a esta questão. Mas não é. Todos os outros casos, seja de uma herança, habitação secundária, todas as outras propriedades, eu sou obrigado a pagar mais-valias, não tenho como ter isenção. Portanto, só há mesmo isenção numa habitação própria permanente. Pronto, espero que este conteúdo vos tenha sido útil, espero que vos tenham ficado esclarecidos. Caso tenham dúvidas, podem obviamente mandar para as nossas plataformas digitais, podem passar por cá, temos um departamento processual que depois vos pode ajudar também melhor com estas questões, exatamente, para ficar mais esclarecido. Por hoje é tudo, obrigado e até para a semana. Obrigado.